Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. Então o tema de hoje é esse que os senhores estão vendo na tela. Como João viu as almas dos que foram decapitados. Vamos repetir o tema? Como João viu as almas dos que foram decapitados. Esse é o tema de hoje, vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Então hoje, dia 3 de agosto de 2023, mais um tema para avançar no conhecimento. Quem vos fala aqui é Messias Souza de Carvalho. Daqui a pouco estaremos no chat, tá bom? Se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos nossas mensagens. Não esqueça do like. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Nos solicite. O contato está na descrição do vídeo de hoje, tá bom? Então, como dito, o tema está aqui na tela. Como João viu as almas dos que foram decapitados. Aqui, pessoal, hoje resolvemos apresentar, então, este tema muito importante, a pedido de algumas pessoas, pois já temos dito em temas anteriores que a primeira ressurreição, vou repetir, a primeira ressurreição se cumpriu de acordo com Colossenses 3, 1, Efésios 2, 1 a 2, Efésios 2, 4 a 5 e Efésios capítulo 2, versículos 6 a 8. Tá bom? A primeira ressurreição se cumpriu de acordo com esses textos que acabamos de apresentar aqui. De falar, aliás, né? Mas antes, nós vamos esclarecer aqui sobre um comentário. No último vídeo, né? Um comentário de Elisa Maria Silva. A irmã Elisa Maria Silva, assustada, ela comentou: ele edita os versos bíblicos. Ela está se referindo aos slides que nós colocamos aqui na tela para os senhores, quando colocamos os nomes, né? Os nomes ali na apresentação. Então, ela assustada, ela comentou: ele, se referindo a mim, edita os versos bíblicos. Então, eu vou dar a minha resposta para a nossa irmã Elisa, né? Elisa Maria Silva. Vou dar a resposta, né? A resposta para a irmã é a seguinte: sim, eu edito os nomes, né? Os nomes que foram deturpados pela paganização. Tá bom? Quando a Bíblia ela foi o quê? Sendo traduzida para outros idiomas. E não sou somente eu que edito. Não somente eu edito os textos da Bíblia que colocamos aqui. Você já verificou que há várias versões da Bíblia? Já verificou? Não são edições? Não é verdade? Já leu a versão israelita? Já leu, irmã Maria? Elisa Maria, né? Já leu a versão israelita? A versão israelita, ela não coloca as palavras Jesus nem Deus. Já verificou? Então pode verificar as edições da Bíblia, tá bom? E se não sabe, Deus é Zeus. Você sabia que Deus é Zeus? Eu sou obrigado a falar Zeus? Deus é Zeus. E Jesus se tratou de uma deturpação no nome do Filho do Altíssimo, correto? Que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Na realidade, irmã Elisa, Deus e Jesus se trataram de paganização. Sabia disso? E são nomes comerciais, com finalidade da venda da fé pela religião. Então, o que acontece? Se tirar o nome Jesus, como ficarão os festejos da festa pagã do Natal? Já pensou nisso? Agora, vamos voltar ao assunto, né? Voltando ao assunto do tema, como já dito anteriormente, o tema é esse que está aqui na tela aqui, né? Como
João viu as almas dos que foram decapitados. Já pararam para pensar nesse tema? Os senhores já estão pensando? Como João viu as almas dos que foram decapitados? Muitas pessoas vão pensar o quê? João viu as almas. Olha só, que almas, né? Que as pessoas imaginam, né? Eu já fico só pensando aqui. Então o tema está aí. Como João viu as almas dos que foram decapitados. Assim, minha gente, hoje nós resolvemos apresentar esse tema, como já falamos anteriormente, a pedido, na realidade, de algumas pessoas, pois já temos dito, né, em temas anteriores, que a primeira ressurreição, vou repetir, a primeira ressurreição, ela se cumpriu de acordo com os textos que já lemos, e vamos repetir, Colossenses 3, 1, Efésios capítulo 2, 1 a 2, Efésios capítulo 2, versículos 4 a 5 e Efésios capítulo 2, versículos 6 a 8. Mas nós vamos agora começar aqui a leitura por Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, 1, vamos colocar aqui na tela para que os senhores possam acompanhar. Colossenses 3, 1, onde diz o seguinte: portanto, vamos prestar atenção no que o apóstolo está falando, ó. Portanto, se já ressuscitastes, ressuscitaram ou não ressuscitaram? Ressuscitaram, né? Portanto, se já ressuscitastes, quem? Quem foram os ressuscitados, né? Lá no primeiro século, não é verdade? Olha só, depois da ressurreição de Cristo, né? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Eterno. Colossenses 3:1. Agora vamos fazer a leitura de Efésios 2, 1 a 2. Estamos falando da primeira ressurreição, correto? Olha só o que está escrito. E vos vivificou. Vivificou, né? Ou não? Lá no primeiro século, na primeira ressurreição. E vos vivificou quem? Eles, né? Eles estavam esperando isso se cumprir. E vos vivificou estando vós mortos. Mortos em quê? Na morte adâmica? Não, ainda não. E vos vivificou estando vós mortos. Aqui se trata disso aqui, ó. Em ofensas e pecados. Entenderam? Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 2. Agora Efésios capítulo 2, versículos 4 a 5. Olha só, vamos ler. Mas o Eterno que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós quem? Eles, né? Ainda mortos, eles estavam em ofensas, né? Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, 4 a 5. Agora também Efésios capítulo 2, 6 a 8. Olha só. E nos ressuscitou. Na verdade, juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros, para nós aqui, né, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom do Eterno. Eles estavam ressuscitados com Cristo. Pela graça, eles foram salvos, estavam salvos. Efésios capítulo 2, 6 a 8. Então, minha gente, o que temos dito por algumas vezes, né, em temas anteriores, é que aqui, nesses textos de Colossenses e Efésios, indicam que se trataram da primeira, anote, da primeira ressurreição. E que no Apocalipse, a primeira ressurreição ela foi tratada por João, né? João, quando ele, o amado, né? Quando ele recebeu a revelação das coisas que brevemente, anota aí, brevemente deveriam acontecer. Não é verdade?
Sendo certo que João, o amado, ele não tratou na carta do Apocalipse somente das coisas futuras. É importante frisar isso. Também de alguns eventos passados desde o nascimento de Cristo, do Mashiach. Eu quero aproveitar o momento aqui para alertar algumas pessoas sobre o que seria ali o fato de João ter visto como? As almas dos que foram decapitados por causa do testemunho do Messias e da palavra do Eterno. É importante isso. Esse texto, do Apocalipse, é um dos textos que mais as pessoas se enganam e imaginam, por influência, na verdade, da cultura do mundo ocidental, que aquelas seriam umas espécies, as almas seriam umas espécies de fantasmas, que João teria visto esses fantasmas, Aqui é que mora aí o problema na interpretação do texto, por causa da influência do mundo ocidental. Então vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 24 a 6. E a gente coloca o mundo ocidental, a Grécia, porque ela foi incluída aí como mundo ocidental, Então vamos ler aqui o texto de Apocalipse, capítulo 24 a 6, para a gente dar continuidade no entendimento. Apocalipse 24 a 6 diz o seguinte: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Ora, eles estavam reinando, Estavam assentados em tronos. Vamos repetir, vi tronos, eles não foram transferidos do reino das trevas para o reino do Filho? Na verdade, olha só, e vi tronos em que se assentaram ou não se assentaram? Se assentaram. Aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Olha só o que está escrito. Vi, agora vamos lá, aquele ponto que nós estávamos falando. Como João viu? Olha só o que está escrito aqui, Vi as almas. Anotou? Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho e da palavra do Eterno. Do testemunho do Messias, do Mashiach, de Yahushua, e da palavra do Eterno. Eles não tinham, olha só, está falando de uma coisa que passou, olha só, uma coisa passada, eles não tinham adorado a besta, percebeu o que é passado? Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem. E não tinham, percebeu? Não tinham, Não tinham a marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com o Messias durante 1000 anos. O restante dos mortos, vamos prestar atenção nisso aqui, o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem o quê? Os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Os senhores estão percebendo que esta é a primeira ressurreição que falou aqui? Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Não é verdade? A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes do Altíssimo do Messias e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse 24 a 6, Então vamos observar, minha gente, que João aqui, ele está falando de algo passado, não é verdade? Que eles, aquelas pessoas, aquelas almas, não tinham adorado a besta, não é verdade? Nem a sua imagem, não tinham passado, recebido a sua marca na testa nem nas mãos. E que eles chegaram a ressuscitar, não fala isso? Com Cristo e reinar com ele por 1000 anos. Não é isso? Que se tratou do momento em que eles ali estavam vivendo depois que Cristo ressuscitou. E eles chegaram a dar o testemunho, sim ou não? O testemunho da ressurreição do Messias. E depois, por causa aí de tal testemunho, eles foram decapitados. Foram mortos, Mas em outras cartas apostólicas, não relata o momento em que alguns foram decapitados e mortos, a não ser alguns casos, como foi o caso de Estevão, que foi morto apedrejado. E Tiago, em outro momento, como podemos ler, Tiago, irmão de João, como podemos ler em Atos capítulo 7, 59 e 60, e Atos capítulo 12, versículos 1 e 2, onde diz o seguinte em Atos 7,
59 a 60. Vamos ler. Atos 7, 59 a 60 diz o seguinte: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Meu mestre ungido, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Soberano, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Né? Atos capítulo 7, 59 a 60, né? E Atos capítulo 12, né? 1 e 2, onde diz aqui, ó, Atos 12, 1 e 2, olha só o que diz sobre Tiago, irmão de João. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da congregação para os maltratar. E matou a espada, foi decapitado, não é verdade? E matou a espada Tiago, irmão de João, correto? Atos 12, 1 e 2. Então, pessoal, para e pensa agora. Vamos parar agora para pensar. Observe que o texto do Apocalipse que nós lemos, antes desses últimos textos, fala que eles o quê? Ressuscitaram e reinaram com o Messias, com Mashiach, com Yahushua Mashiach, né, por 1000 anos. Mas não está dizendo que eles ressuscitaram depois que foram decapitados. Embora pareça, tá? Não está dizendo que eles ressuscitaram depois que foram decapitados. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Na realidade, eles haviam ressuscitado junto com Cristo, de acordo com os textos de Colossenses e Efésios que acabamos de ler. Vocês leram, na verdade, antes de eles terem sido mortos e outros decapitados. É ou não é verdade, gente? É. Então, minha gente, antes de Estevão e Tiago terem sido mortos literalmente, o que aconteceu? Eles haviam ressuscitado com Cristo, ou não é? De acordo com os textos de Colossenses e Efésios que nós já acabamos de ler. Os senhores leram comigo, acompanharam. Não uma ressurreição literal, mas eles ressuscitaram de quê? Dos delitos e pecados. Uma ressurreição, na verdade, moral, deixando o quê? A servidão da lei, em que os gentios foram o quê? Vivificados e enxertados no corpo de Yahushua Mashiach, ali na congregação que se diz corpo de Cristo, não é verdade? Os gentios não foram enxertados? Foram. E não sou eu, gente. Não sou eu quem está falando. Porque alguns vão falar assim, você é herege, né? Não sou eu quem está falando, mas a revelação de Cristo nesses textos que nós já lemos, né? A qual foi dada a Shaul, a revelação, como ele relatou aos Gálatas, não é verdade? Pois quando Shaul, Paulo, né, na sua Bíblia, ele escreveu, ele estava fazendo alusão ao momento em que Yahushua Mashiach ressuscitou. E assim, ressuscitou a todos com ele. É ou não é? Ressuscitou a todos com ele. Inclusive, quem? Estevão e Tiago. É ou não é, gente? Inclusive Estevão e Tiago, e vivificado quando eles estavam o quê? E eles vivificados, hoje vivificando, né? Quando eles estavam mortos em quê? Nos delitos e pecados. E não mortos ainda, literalmente. Os senhores estão entendendo? Eu creio que os senhores estejam entendendo, né? Eu acredito que não esteja difícil de entender, não é verdade? Mesmo que Estevão e Tiago não tivessem lido essas cartas, essas duas cartas de Paulo, de Shaul, isso não significa que eles não haviam sido ressuscitados com Cristo naquela primeira ressurreição. Correto ou não correto? Correto. É isso que nós temos que falar. Eu sei que algumas pessoas vão me chamar de herege, né? Agora, para que possamos entender melhor o que nós estamos aqui passando, vamos reler os textos de Colossenses para ficar bem marcado. Vamos reler os textos de Colossenses e Efésios, para não dizer que eu sou herege. Vamos reler. E colocando agora, propositalmente, os nomes de Estevão e Tiago como destinatários também, né, das cartas de Shaul, a começar por Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vamos agora, propositalmente, eu coloquei ali o nome, eu editei, né, como diz a irmã aí, né? Vamos lá. Olha só, portanto, Paulo escrevendo,
Como se ele estivesse falando com Tiago, com Estevão e Tiago. Olha só. Portanto, Estevão e Tiago, se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Cristo estava reinando, não estava? Estava à destra do Eterno. Não é isso? Colossenses capítulo 3, versículo 1. É isso. É isso mesmo. Agora vamos ler Efésios capítulo 2, 1 a 2. 1 a 2. Tem pessoas que ainda vão ter coragem de dizer que eu sou herege, né? Que eu sou falso profeta. Agora vamos aqui ler Efésios 2, 1 a 2, a carta como direcionada também a Estevão e Tiago, que foram mortos depois. E vos vivificou Estevão e Tiago, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou não foi, gente? Foi ou não foi? Foi. Em que noutro tempo, eles foram ou não foram ressuscitados? Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios, agora acabamos de ler, capítulo 2, versículos 1 a 2, né? Agora, Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 5, está na tela aqui, né? Mas o Eterno, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós quem? Eles, né? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Estevão e Tiago, nos vivificou, sim ou não, gente? Nos vivificou juntamente, ou não foi? Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Paulo está escrevendo essa carta para quem, gente? Para nós ou para eles? Para eles. Então, Tiago e Estevão estão incluídos aqui. Efésios capítulo 2, 4 a 5. Eles foram ou não foram ressuscitados? Foram. Foram. Né? E também vamos ler aqui, fazer leitura. Vamos fazer leitura, peraí só um instantinho, gente, vamos passar aqui. Vamos fazer leitura de Efésios capítulo 2, 6 a 8 agora, ó. E nos ressuscitou Estevão e Tiago. Ou não, gente? Quer dizer que tem gente que vai falar que eles ressuscitaram depois de que eles foram decapitados. Ou ainda serão ressuscitados. Olha só o que o Evangelho está falando para você. Aqueles que são contradizentes, né? E nos ressuscitou Estevão e Tiago, juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Eles estavam sentados nos tronos para julgamento, né? Nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros, aí é para nós, né? As abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco, para com eles, em Yahushua Mashiach, em Cristo, né? Porque pela graça sois salvos, Estevão e Tiago. Percebeu? Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom do Eterno, Efésios capítulo 2, 6 a 8. Então, eu gostaria de saber se alguns dos senhores não entenderam. Tá difícil, gente? Eu gostaria de saber se alguns dos senhores, não digo, vocês do chat são espertos, né? Se alguns dos senhores não entenderam. Pode escrever aí no chat, tá bom? Você pode escrever assim: Messias, eu não entendi nada. Pode escrever, se quiser, né? Claro, se não entendeu nada é brincadeira, né? Mas pode escrever se for o caso. Eu não entendi nada, Messias. Ou você poderá escrever também: entendi perfeitamente que Estevão e Tiago ressuscitaram na primeira ressurreição, mesmo antes de eles terem sido martirizados. Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim, não tem como dizer outra coisa. Então João, ali o amado, né, em Apocalipse, somente ele confirma o que Shaul já havia escrito, que eles ressuscitaram na primeira ressurreição. Sim ou não, gente? Aquela não foi a primeira ressurreição? Foi. Mas o que pensam muitos crentes em nosso tempo? Muitos líderes, muitos mestres em nosso tempo? Eles pensam que aqueles decapitados vão ressuscitar literalmente em algum tempo futuro e que Cristo vai ainda estabelecer o milênio, o seu reinado, e eles estarão reinando com Cristo por 1000 anos literais. É o que se ensina aí, gente. Pasmem. Se Paulo estava dizendo que eles estavam reinando naquele tempo com Cristo, que eles foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho, e João está dizendo que eles foram assentados em tronos para julgamento, não é verdade? É ou não é verdade? Como assim
Cristo ainda vem para estabelecer o seu reino. Não é verdade? Agora, gente, olha só. É preciso que entendamos a diferença entre a primeira e a segunda ressurreição, tá bom? Vamos lá. A primeira ressurreição, ela não se tratou da ressurreição em que os homens ressuscitaram da morte adâmica. É importante deixar isso bem claro. A primeira ressurreição não foi ressurreição da morte adâmica, tá bom? Tô ligando o ar-condicionado um pouquinho aqui. É importante deixar isso bem claro. Não foi ressurreição, aquela primeira ressurreição da morte adâmica, mas a primeira ressurreição, ali, os eleitos, eles foram vivificados. Na verdade, quando eles estavam o quê? Mortos em quê? Mortos em delitos e em pecados. Não significa que eles ainda não precisariam ressuscitar da morte adâmica, tá bom? Isso, cada coisa é uma coisa. Não vamos misturar alhos com bugalhos, tá bom? Então eles estavam mortos em delitos e pecados e eles foram ressuscitados naquela primeira ressurreição dos delitos e pecados, como nós já lemos em Efésios capítulo 2, versículo 1, está anotado aqui, e Efésios capítulo 2, versículos 4 a 5. Vamos ler aqui primeiro Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha só o que está escrito aqui, vamos prestar bastante atenção. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Não é isso? É isso, né? Efésios capítulo 2, 4 a 5. Diz o seguinte: mas o Eterno, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós quem? Eles, né? Ainda mortos, sim, em ofensas, em nossas ofensas, nos vivificou. Sim ou não, gente? Sim. Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, 4 a 5, né? E também Efésios, vamos ler também, esqueci de passar esse texto aqui, Efésios capítulo 2, 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez, olha só, eles foram ressuscitados, na verdade, todos, gente, sem exceção. Tiago e João, né? Tiago e Estevão, aliás, né? Olha só. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Sim ou não? Tá difícil, gente? Será, como a gente sempre fala, precisa desenhar? Acredito que não, né? Efésios 2, 6, né? Então, minha gente, olha só. Essa ressurreição, nós podemos dizer como uma ressurreição moral e de libertação da lei. Mas os judeus, tá? Os judeus, sendo libertos da lei, essa primeira ressurreição se tratou de uma ressurreição, podemos dizer como uma libertação da lei, ou seja, uma ressurreição moral, nesse caso os judeus. Já os gentios, também ressuscitados, ali foram o quê? Excluídos, ali foram retirados, tirados da exclusão imposta pelo muro da separação que estava no meio, tá bom? O qual foi derrubado, como nós podemos ler em Efésios capítulo 2, 14 a 16, Efésios 2, 14 a 16, onde diz o seguinte: portanto, ele é a nossa paz, se referindo aqui aos gentios, mais especificamente, porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo criar dois um novo ser humano, realizando assim a paz e reconciliar com o Eterno os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade, né? Efésios capítulo 2, 14 a 16, acabamos de ler. Então, minha gente, nessa primeira ressurreição, eles, né, judeus e gentios, foram libertados do reino das trevas e transportados, sim ou não, para o reino do Filho. Eles estavam sentados em tronos, né? Para o reino do Filho, como podemos ler em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha só, Colossenses 1, 13. Ele nos libertou, nos quem, gente? Nós aqui ou eles? Eles lá, 2000 anos atrás. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha onde estava o reino do Filho do seu amor. Olha onde estava. Quer dizer que o milênio ainda vem, né? Olha só, para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13, né? Mas olha só, gente, os judeus,
eles tiveram a remissão dos pecados exclusivo para eles, para os judeus, como relata em Colossenses capítulo 1, versículo 14, no qual temos a redenção, aqui se refere aos judeus. A remissão dos pecados se refere aos judeus, né? Colossenses 1,14, porque eles tinham os pecados, eles tinham a acusação dos pecados. Então se vê, minha gente, que esses textos indicam que esses vivificados, ou seja, os ressuscitados com Cristo, passaram a estar reinando, sim ou não? Passaram a estar reinando com Cristo, né? E João, ele confirma isso no Apocalipse capítulo 20. É ou não é? Versículos 4 a 6, mesmo parecendo no verso 6, somente que seria algo que iria ainda ocorrer num futuro, parece, mas que de fato já estava no cumprimento do reino do Messias, como pode ser lido no texto de Apocalipse capítulo 20, né? Versículos 4 a 6, onde diz o seguinte, Apocalipse 24 a 6, onde diz o seguinte: vi tronos em que se assentaram. Eles não foram assentados no reino do Filho? Não foram transportados? Os senhores se lembram do texto de Shaul? Olha só o que o João confirmando aqui no Apocalipse, só. Vi tronos em que se assentaram. Eles já estavam assentados. Vi tronos em que se assentaram. Já haviam assentado. Percebeu? Aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Perceberam? Vi as almas, vamos explicar isso depois, hein? Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho do Messias. Vamos voltar aqui, gente. Olha, tem um ponto ali, né? Ó, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Ponto. Ponto. Tá bom? Agora a visão dele, ó. Outra visão. É uma visão, segunda visão agora, ó. Vi as almas dos que foram decapitados. Foram ou não foram? Foram. Por causa do testemunho do Messias e da palavra do Eterno, né? Eles, esses decapitados, agora está se referindo a eles também, mas aqueles também que estavam sentados nos tronos, né? Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Ou seja, eles eram homens celestiais, não eram homens terrenos, pois os homens terrenos têm essa marca desde Caim. Correto? Eles ressuscitaram e reinaram com o Messias durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver. Vamos prestar atenção nisso até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Paulo disse que eles já tinham ressuscitado. Percebeu? Felizes, eles eram ou não eram felizes? Eram, né? Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Sim ou não, gente? Sim. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes do Altíssimo e do Messias e reinarão com ele durante 1000 anos. Veja, eles já estavam reinando e continuariam reinando durante 1000 anos até o último dia ali no reinado de Cristo. Isso não significa que o reino iria terminar, iria ser o quê? Entregue ao Pai. Essa é a verdade. O reino continuaria, porém entregue ao Pai sem a morte adâmica, correto? Porque Cristo veio para vencer a morte no último dia. Ele veio, tirou os pecados de Israel, morreu por eles e no último dia ele iria o quê? Tirar a morte. Iria ressuscitá-los da morte adâmica. Eles deixariam o corpo da humilhação e seriam transformados em corpo de glória. Eles deixariam a mortalidade em Adão e passariam para a imortalidade. Então nós já somos imortais, né? Já nascemos imortais. Eles deixariam a corruptibilidade adâmica e passariam para a incorruptibilidade, já não mais debaixo da morte adâmica. Tá? Olha só, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar aqui, ó. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes do Altíssimo e do Messias, reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 24 a 6, né? Então, olha só, gente. Qualquer membro do corpo de Cristo que testemunhou a ressurreição de Cristo, mesmo que não estivesse presente naquele tempo, ressuscitaram de fato com Cristo naquela primeira ressurreição, sim ou não? E passaram a reinar com Cristo naquele reinado, mesmo que
em seguida, possa alguns deles terem sido decapitados. Não é verdade? E que constou aquele reinado como um reinado de 1000 anos. Sim ou não? Aquele reinado constou como um reinado de 1000 anos. Sim ou não? Sim. Porém, minha gente, já sabemos que esse número 1000 anos, na verdade, é um número simbólico, não 1000 anos literais. É importante deixar isso bem claro, até mesmo porque há textos que comprovam a simbologia dos 1000 anos em 2 Pedro 3:8, onde diz o seguinte, 2 Pedro 3:8, olha só, não se esqueçam disto, amados, para o Altíssimo, um dia é como 1000 anos. Percebeu a simbologia? É 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8. E veja igualmente a simbologia dos 1000, agora não anos, né, mas dias, em Salmos capítulo 84:10, onde diz o seguinte, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Altíssimo a habitar nas tendas dos ímpios, né? Nova versão internacional, Salmos 84:10 aí, né? Também tem esse salmo aqui, ó, esse Salmo 90:4, onde diz o seguinte, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem. Percebeu? Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite, Salmos 94, né? E veja também Eclesiastes capítulo 6, versículo 6. Vamos ver? Vamos fazer a leitura? E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos e não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Eclesiastes 6:6. Vejam, ninguém viveria 1000 anos e muito menos 2 vezes 1000 anos. Então os senhores estão percebendo a simbologia dos 1000, né? Ali da questão do milênio de Cristo, não, claro que não seria o milênio, 1000 anos literais, né? Então, mediante os textos que nós acabamos de ler, eu gostaria de saber se alguém, né, ainda tem certeza que poderá afirmar com certeza que os 1000 anos de reinado de Cristo, que sabemos que se tratou do milênio, teria que durar literalmente 1000 anos. Eu gostaria de saber. Já sabemos, nós já temos dito, né, que Cristo, ou o Messias, né, ele teve um tempo a cumprir e que em dado momento, né, que o Evangelho determinou para aqueles dias, naquela geração, e ele iria o quê? Se submeter ao Pai. Sim ou não? Porque tem gente que fala assim, não, Cristo, ele não pode ter deixado de estar à destra do Pai. Mas veja, na sua Bíblia está escrito que ele teria que se submeter ao Pai. Como assim eu sou herege, né? Que alguns aí falam que eu sou herege, falso profeta, não tem conhecimento, né? Não tem fundamento para falar, então fica falando besteira, escrevendo. Eu teria vergonha. Algumas pessoas estão escrevendo tanta besteira nas respostas, né? Ali que dá até pena, né? Infelizmente a religião fez com que as mentes ficassem embotadas, né? Cristo teria e teve que se submeter ao Pai, depois que ele aniquilou a morte. Então, se submeter ali no texto, significa que ele deixaria de reinar sobre todas as coisas, né? Ok? E o Eterno, ele assumiria absolutamente o reino sobre todas as coisas, sim ou não? E é óbvio que isso já se cumpriu, com certeza tem que ter se cumprido, ele não poderia ter mentido, né? Pois os profetas, nem Cristo, nem os apóstolos, como estamos dizendo, eles não poderiam ter mentido sobre os tempos e os cumprimentos das previsões que poderemos ler nos textos que vamos mostrar aqui, né, de 1 João 2,18, 1 João 2,18, onde diz o seguinte, filhinhos, olha só o Evangelho dando indicação, né, sobre os tempos que teriam que se cumprir, né? Olha só, filhinhos, é já a última hora. Ora, é já a última hora naquele tempo, né? E como ouviste que vem o anticristo, também agora naquele tempo, não é o nosso tempo, muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Perceberam? Perceberam, né? 1 João 2,18, né? Agora,
1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Olha só. Que mediante a fé estáis guardados na virtude do Eterno para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Eles estavam nos últimos tempos, naquele tempo, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Agora leia Romanos 13 para acabar de assustar o mundo cristão em nosso tempo. Romanos 13, 11. Olha só o que está escrito. E isto digo, o apóstolo Shaul, né? Paulo, na sua Bíblia. E isto digo conhecendo o tempo que já é. Ora, já é. Não é nosso tempo. Há 2000 anos atrás ele já falou isso, né? Você não lê isso não, abençoado, na sua Bíblia? Você que vive aí fazendo comentários, aí eu teria vergonha disso, né? E isto digo conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação vai demorar 2000 anos. Não, a nossa salvação está agora, olha, agora no tempo de Shaul, né? Há 2000 anos atrás, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. E é certo, meu irmão, você que fica me chamando de herege, que o reinado de Cristo naquele tempo já era uma realidade, leia na sua Bíblia, uma vez que eles já haviam sido constituídos reis e sacerdotes, como podemos ler em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, onde diz o seguinte, olha só o que está escrito na sua Bíblia, é na sua Bíblia, tá? Não é uma Bíblia fabricada por mim, não, ó. E nos fez reis e sacerdotes e nos fez reis, eles, né? E sacerdotes para o Eterno e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém, né? Apocalipse 1:6. Depois temos que explicar, né? Para os infantes, né? As crianças aí, o que seria para sempre, né? Apocalipse 1:6. Depois a gente vai falar, né? Ora, minha gente. E eu falo agora para aqueles que precisam botar a cachola para funcionar, tá bom? Se João está falando, ali no Apocalipse escrito antes do ano 70 DC, que o Criador os fez reis e sacerdotes no tempo apostólico, que era ainda o tempo de Yahushua Mashiach, o Filho do Altíssimo, manifestado em espírito. Como assim? Não era o reinado de Yahushua, que na sua Bíblia escreveram Jesus. Era o reinado dele, meu abençoado. Aquele reino iria brevemente ser transferido, embora você não queira aceitar. E já foi entregue ao Pai. E hoje somos reis e sacerdotes no reino do Pai, não no reino do Filho. Uma vez que o tempo do Filho, do Criador, se cumpriu, abençoado. Onde ele disse que entregaria o reino ao Pai, como está escrito, já entregou, né? Como está escrito na sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, onde diz o seguinte, então virá o fim. Veio ou não veio? Veio. Mas o fim de quê? Você acha que é do planeta Terra, né? Ainda está nessa infantilidade? Ainda está nessa infantilidade achando que o mundo que está falando aqui que iria acabar seria a Terra? Então virá o fim quando ele entregar o reino. Então virá o fim de quê? Daquele tempo, daquele aion. Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Eterno, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, né? 1 Coríntios 15, 50. Sendo agora importante dizer que quando diz ali em Lucas, capítulo 1, versículo 33, presta atenção. Vamos prestar atenção? Eu não estou falando com vocês do chat aí que já estão acostumados a acompanhar, né? Olha só, e reinará eternamente na casa de Jacó. Onde? Eternamente, né? E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha aí, Messias, o reino dele não terá fim. Ah, tá entendendo, o reino não teve fim, mas o tempo dele não passou? Ele não entregaria o reino ao Pai? E reinará eternamente, vamos entender isso? Onde? Mas onde? Onde? Na casa de Jacó, né? E o seu reino não terá fim. Lucas 1:33. Então, abençoado, isso significa que Cristo, ele reinaria por tempo indefinido. Isso que significa reinar eternamente. Onde mesmo? Na casa de Jacó, não é verdade? Porém, reinaria e já reinou eternamente, sendo importante dizer que eternamente significa tempo indefinido. E não tempo sem fim, como muitos pensam, né? A saber, que eternamente, né, ou para sempre, vem do grego aionios, sabia disso? Que significa exatamente um tempo indefinido. Não é isso? É isso.
E no mesmo sentido, eternamente ou eterno, vem do hebraico olam, que deriva do verbo alam, e que significa a mesma coisa. Tempo indefinido, não tempo sem fim. Você entendeu? Eu estou falando com aqueles que são aí resistentes à verdade, né? Que vivem escrevendo coisas vergonhosas aí, aí no comentário sem conhecimento, né? E já sabemos que em nossa língua passou-se, né, a ideia de que eternamente ou eterno e igualmente para sempre significariam algo que nunca teria fim. E assim, o que é eterno para essas pessoas, para essas crianças, extrapolaria o mundo da existência das coisas e do espaço-tempo, né? Esse é o problema da interpretação feita pela igreja, que foi instituída no 3º século, a qual, por meio de seus líderes, né, os exegetas, né, os apologetas, né, através de seus líderes religiosos, traduziu os textos dos livros da Bíblia para a nossa língua. Esse é o problema. Esse é o motivo de dizer que Cristo está reinando em nosso tempo à destra do Todo-Poderoso, porque não entenderam o sentido do que seria eternamente. Ele reinaria eternamente sobre a casa de Jacó, não é verdade? Ele não iria transferir o reino para o Pai? Sim, isso está em sua Bíblia, só não aceita quem não quiser. Então a grande maioria do mundo que se diz cristão, por mais que estude a Bíblia, não consegue entender ou não quer aceitar isso por mero capricho de se preservar uma doutrina particular. É isso que acontece. E mesmo que o reinar para sempre, ou eternamente, ou pelos séculos dos séculos, pelo Messias, tivesse que ser um reinado infinito, mesmo assim, como assim os escritores de doutrinas em nosso tempo não conseguiram ainda entender que um dia o filho teria que necessariamente entregar o reino ao pai e se submeter a ele, quando que o Criador do céu e da terra seria absoluto. Não tem ninguém à destra do Pai hoje. Você entendeu? E isso não é de nossa cabecinha aqui. Não é de nossa cabeça. Mas está escrito na sua Bíblia. Na Bíblia utilizada por todo mundo cristão, como relata 1 Coríntios capítulo 15, 24 a 28. Não é isso? 1 Coríntios 24 a 28? É. E sobre o significado original, né, de para sempre e eternamente, que o mundo cristão entende como tempo sem fim, é como já temos dito por várias vezes, várias vezes já temos dito em nossos vídeos, né? A Bíblia, ela não foi escrita para nós, não foi escrita para você, não foi escrita para nós. Os significados das palavras, originalmente, não significam a mesma coisa que se passou a entender pela nossa língua e cultura, correto? Você está conseguindo acompanhar? Está, né? Agora vamos voltar na questão das almas dos que foram decapitados por causa da palavra do Eterno, do testemunho de Yahushua, tá bom? E que João ali, do Apocalipse, viu. Viu ou não viu? Viu. Então, gente, o que eu vou perguntar aqui agora não é para adultos, tá? O que eu vou perguntar aqui agora não é para adultos no entendimento, como é o seu caso aí do chat aí, que não é criança, que é adulto, né? Então, se você é adulto no entendimento, por favor, vou pedir, não tome o que eu vou perguntar como se fosse para você. Combinado? Combinado. Agora me diga uma coisa, não é para você que é adulto, tá? Agora me diga uma coisa, você acredita piamente, de forma infantilizada, que João viu fantasmas dos mártires? Você acredita nisso? Ou você já entendeu que o Eterno fez com que João se lembrasse por uma visão dos mártires enquanto eles estavam ainda vivos, assim como você poderia sonhar ou ter uma visão de um parente que já morreu? Você entende isso? Conseguiu entender aqui? Então me responda aí. Pode responder no chat. Você acredita piamente
que João viu fantasmas? Ou ele teve uma visão das pessoas que haviam morrido, que antes estavam vivendo entre eles? Já que eu acredito que não tem ninguém tão assim, com a cabeça tão dura assim, né? Já que eu acredito que você, né, já entendeu, então vamos tratar a respeito das almas dos decapitados por causa da palavra do Eterno, do testemunho de Yahushua, né? Testemunho de Yahushua. Vamos colocar aqui isso aqui para os senhores, ó. Os senhores já entenderam? Já entenderam? Eu acredito que sim, né? Bom, já entenderam? Eu acredito que sim. Se já entenderam, vamos recapitular aqui, né? Recapitulando, olha só. As almas, o que eram as almas que João viu? As almas eram as pessoas. As almas eram as pessoas, não é verdade? As almas eram as vidas. Não é isso? As almas eram os seres humanos em vida ainda. Entenderam? Então é isso. Então, minha gente, as almas eram as pessoas. As almas eram as vidas enquanto estavam vivendo. E não esses fantasmas imaginários que muitos pensam, né, que ficariam existentes depois da morte do ser humano. Tá? Então foi isso que aconteceu com o João ali na ilha de Patmos. Esses fantasmas, né, que se diz alma, não existem. Não existem esses fantasmas. João viu as almas. Ou seja, o Eterno o fez visualizar aqueles mártires, como, por exemplo, Estevão e Tiago. 2 exemplos aqui, né? Tiago, irmão de João, que haviam sido mortos por causa da palavra do Altíssimo, do testemunho de Yahushua, que na sua Bíblia está escrito Jesus erradamente, né? Então o texto de Apocalipse diz que eles reinaram com o Messias por 1000 anos, ou seja, por um tempo, né? Como já explicamos anteriormente a respeito desse número simbólico, já explicamos, não vamos explicar mais nesse tema de hoje, né? E o fato de o Apocalipse dizer que os decapitados ressuscitaram antes e reinaram com o Messias por 1000 anos, isso não significa que os que não foram mortos ou decapitados não estivessem reinando com o Messias no milênio. Entenderam? Então vamos prestar atenção aqui, gente. Os decapitados, agora vai ser difícil para aceitarem, né? Vamos prestar atenção no seguinte. Os decapitados já estavam ressuscitados antes de terem sido mortos. Como assim? Como assim, Messias? Eles já estavam ressuscitados antes de terem sido mortos. Você não leu antes? No início lá, Paulo falando que eles ressuscitaram com Cristo? Vou repetir. Os decapitados, os mortos, aqueles que morreram pelo testemunho de Yahushua, os decapitados, eles já estavam ressuscitados antes de terem sido mortos. Sim ou não? Você não leu comigo no início? Efésios, Colossenses ali. Não leu? Então você ficaria assim, como é que é? Igual aquela garotinha que ficou assim, ó. Eu acredito que não, né? Talvez isso aqui seja estranho falar assim, não é verdade? Que eles ressuscitaram antes de morrerem. Parece estranho, né? Dizer, nós afirmarmos aqui que eles estavam ressuscitados antes de eles terem morrido. É por quê? De qual morte que eles ressuscitaram? Não está escrito na sua Bíblia? Mas já provamos nos textos que Paulo, que Shaul, ele escreveu revelando isso. Não é verdade? Uma vez que a carta estava sendo direcionada para a congregação. Sim ou não? Sim. E Tiago e João compunham o quê? Eles não compunham a congregação antes de terem sido mortos, decapitados? Sim ou não? Não está na sua Bíblia? Está. E a conclusão que nós chegamos é que os ressuscitados na primeira ressurreição se trataram dos que se tornaram corpo do ungido, ou seja, a congregação no tempo apostólico. Mas os demais que morreram antes da formação do corpo do ungido, que era a congregação, que se diz igreja hoje, se trataram dos outros mortos que não ressuscitaram naquela primeira ressurreição. Eles já não existiam, né? Como vamos reler para concluir a nossa apresentação aqui, Efésios 2:6, né? Olha só. E nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar. Ressuscitaram ou não ressuscitaram? Ressuscitaram. Então, lembra? Ali Tiago e Estevão ressuscitaram
antes de ele terem sido mortos. Percebeu? E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2:6, né? Agora Colossenses 1:13, olha só. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Eles estavam sentados nos tronos para o julgamento, ó. O reino do Filho. Do seu amor, Colossenses 1:13. Apocalipse 24:6 confirma que eles estavam assentados nos tronos para julgamento. Olha só. Vi tronos. Percebeu, né? Vi tronos em que se assentaram, sim ou não? Aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar, percebeu? Vi as almas, agora ponto, vi as almas. João teve uma visão deles, de Estevão, Tiago, outros mais que foram decapitados, mortos. Vi as almas, ele não viu o fantasma, como já explicamos aqui, né? Ele se lembrou daquelas pessoas, ele teve uma visão daquelas pessoas, entenderam? Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho do Messias e da palavra do Eterno, né? Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Ou seja, eles eram homens celestiais, não eram terrenos como Caim, né? Como Adão. Eles ressuscitaram e reinaram com o Messias durante 1000 anos, né? Reinaram ou não reinaram? Ainda vem um milênio? Vamos ler? Ó. Eles ressuscitaram. Paulo não falou que eles estavam ressuscitados? Ressuscitaram e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Você ainda está esperando o milênio? O restante dos mortos não voltou a viver, mas já voltaram, já deixaram a morte adâmica. Que restante dos mortos, né? Nós temos que explicar, né? O restante dos mortos não voltou a viver. Quem? Os homens terrenos também, né? Claro. Mas aqueles que dormiram antes de Cristo nascer, né? O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos, né? Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes do Altíssimo e do Messias e reinarão com ele durante 1000 anos. Já estavam reinando. Apocalipse 24:6. O próprio apóstolo confirma e João também confirma aí no Apocalipse que eles já estavam reinando naquele tempo, né? E é certo, minha gente, igualmente que a segunda morte ela não teria nem teve poder sobre todos os que morreram, literalmente, antes do Messias ter vindo para Israel ao nascer ali em Belém da Judéia. Ou os que morreram antes, vamos anotar, antes da obra do Calvário. Pois a segunda morte se trata o quê? Como já temos dito, e está no Apocalipse também, do lago de fogo. Não é verdade? O lugar de destruição que se trata o quê? Do mundo natural. Onde está o quê? A geena, a saber, a sepultura. E os eleitos, enquanto filhos que participam da carne e do sangue, não são carne e sangue. Eles participam da carne e do sangue, mas eles não são carne e sangue. São como o quê? Anjos no céu. E as portas da geena, ou seja, as portas da sepultura, não os podem destruir, correto? Lembrando o que foi dito por Yahushua, as portas do inferno, ou seja, as portas da sepultura não prevalecerão contra a minha congregação. Uma vez que era o quê? Um corpo espiritual. Não é verdade? Resumindo, minha gente, os filhos do Altíssimo não sofrem. Os filhos do Altíssimo não sofrem o dano da segunda morte que está onde? No mundo natural, né? Agora, para concluirmos, é importante mais uma vez falar que essa primeira ressurreição que estamos tratando ainda não os havia livrado da morte adâmica. É importante deixar isso bem claro, uma vez que Paulo na sua Bíblia aí, evangélica, dizia em Filipenses 3:20-21, Filipenses 3:20-21 o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Mestre, Yahushua Mashiach, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses, capítulo 3, 20-21. Então, meu amado irmão, isso significa que eles ainda estavam debaixo da mortalidade em Adão. Perceberam aqui no texto de Filipenses?
Paulo disse que eles ressuscitaram com o ungido, com Yahushua Mashiach. Mas eles estavam ainda debaixo da mortalidade em Adão, porque eles estavam esperando o quê? Eles deixaram esse corpo abatido, ou seja, esse corpo da humilhação que acabamos de ler nesse texto aqui. Percebeu? Percebeu, né? Então, independentemente se eram os filhos que dormiam ou se eles ainda estivessem vivos sobre a terra, como seres humanos, tá? Eles estavam o quê? Aguardando eles serem ressuscitados da morte adâmica no último dia. Não é isso? Então agradecemos aí a participação de todos, ok? E até o próximo encontro, que será quando? Vamos colocar aqui. O próximo encontro será quarta-feira, 20 horas. Um grande abraço a todos, tchau!